após nosso conteúdo de matemática, pegue aí o seu livro de história, tá bom? E abra ele aí na página 63. Aí na página 63 nós vamos ver aí a criança e sua moradia, tá bom? Então vamos fazer a leitura? A história das moradias. Se observarmos as moradias que existiram e existem no Brasil, veremos que há várias diferenças entre elas e podemos então perceber mudanças ocorridas com o tempo. As moradias mudaram de estilo e foram utilizados diferentes materiais em sua construção. Os primeiros homens viviam nas áreas onde haviam alimentos e, para se defender dos animais, abrigavam-se em cavernas e grutas. Nesses lugares, protegiam-se também do vento, do frio e da chuva. Então, aqui o primeiro que ele vem trazendo é lá na pré-história, né? A gente viu em artes um pouquinho sobre isso, né? Sobre os homens da pré-história, que eles moravam em cavernas, né? E ali nas cavernas eles deixavam seus desenhos, né? Continuando aí, ó. Para se proteger melhor, começaram a construir suas casas próximas umas das outras. Apareceram então as primeiras aldeias. Com o tempo, os homens foram inventando outros tipos de materiais de construção que fossem mais resistentes. Então, aí vem falando que desde lá do homem da pré-história, que morava em cavernas, para o que nós chegamos hoje, o homem foi o quê? O homem foi criando meios, né, de construir a sua própria moradia. O homem foi dando meios de se proteger melhor dentro de uma casa, né? Então, eles foram desenvolvendo construções diferentes para se proteger e se abrigar, né? Da chuva, do frio, dos animais. E o primeiro exemplo aí vem mostrando assim, ó, aí no texto. Ó, para se proteger melhor, começaram a construir suas casas próximas umas às outras. E apareceram, então, as primeiras aldeias, né? E nós ainda temos pessoas que vivem em aldeias aqui no Brasil. Quem são? Os índios, né? Os índios ainda vivem em aldeias, uns próximos aos outros, ali no meio da floresta, né? E nem todos estão na floresta hoje em dia, mas nós ainda encontramos aldeias, tá bom? E depois ele vem mostrando o texto, ó. Com o tempo, os homens foram inventando outros tipos de material de construção que fossem mais resistentes. Que hoje nós chegamos ao que nós moramos hoje, né? Nas nossas casas feitas de tijolo, né? Que tem toda a construção, tem aí os prédios, casas, sobrados, diferentes tipos de casas, né? O livro vem mostrando aí algumas imagens, né? Nós temos os iglus aí, né, de gelo, temos os prédios e temos aí as palafitas, né, que são casas construídas à beira do rio. Encontramos os prédios e as palafitas aqui no Brasil, tá bom? Então, continuando aí a leitura do texto, ó. Existem pessoas que possuem moradia própria e outras que pagam aluguel para ter sua moradia. Outras pessoas não têm onde morar e vivem na rua. Então, nós temos aí pessoas que têm... Nós vimos lá no livro de ética, né? Que nós temos pessoas que não têm casa, que não têm a família, né? Então, elas vivem na rua. Encontramos também moradias construídas em lugares impróprios, como morros e margens de rodovias. Então, tem pessoas que constroem suas casas em lugares impróprios. Quando há época de chuva na nossa cidade mesmo, a gente vê muito no jornal de casas que foram derrubadas, né? Que tem um deslizamento de terra e ali acaba destruindo a casa, leva tudo da pessoa. Então, por que que isso acontece? Porque a casa daquela pessoa foi construída num lugar impróprio, né? Ela não foi construída num lugar seguro. Então, por isso que acaba acontecendo isso com ela. Então, aí na página 64, ó, vamos fazer a leitura, tá bom? Do texto aí abaixo. E o texto aí abaixo vai estar retratando sobre essa figura, sobre essa imagem que está aí acima, tá? Essa moradia é chamada de Casa Grande e era a principal residência dos engenhos onde se plantava a cana-de-açúcar e onde era feito o açúcar. O senhor de engenho e sua família moravam na Casa Grande. Os escravos eram trazidos da África para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar e na produção do açúcar. Eles moravam nas senzalas, construções que ficavam nas terras dos engenhos. Na senzala moravam várias pessoas. Então, isso daqui é uma das primeiras construções que nós tivemos no nosso país, tá bom? Tinha as fazendas e, como aí bem foi falando, tinha a Casa Grande. A Casa Grande trabalhava quem, né? A pessoa que era dona ali daquele patrimônio, dono da fazenda, né? E nessa época aqui fala dos escravos, né? Que é muito triste da nossa história, que era a época dos escravos aqui no Brasil. E enquanto o dono da Casa Grande, como bem falando aí, né, que é a principal
que era a principal residência dos engenhos, onde plantava a cana-de-açúcar, estava em todo o seu conforto, lá na casa, na mansão dele, tinha os escravos que ficavam na senzala, né, que era um lugar desconfortável, onde ficavam abandonados ali, era só protegido, né, era uma construção, mas que não tinha conforto nenhum para os escravos. Então, isso aí é uma das primeiras construções que nós tínhamos, tá bom? Da casa grande e das senzalas onde ficavam os escravos, tá bom? E vocês vão responder aí pra tia, a página 65, 66 e 67, tá bom? Esse aí foi o nosso conteúdo de história de hoje.